Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. E vou falar sobre diversos assuntos aqui, mas queria falar especificamente um pouco sobre medicamentos e já deixar uma pergunta aqui, né? Vou até fixar aqui nos comentários. Será que a gente está medicando demais? Será que as pessoas estão tomando muito remédios em excesso? Será que estamos medicando demais? Deixa eu só fixar aqui, gente. O que vocês acham? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Eu já vou começar sem muita enrolação, deixando essa pergunta aqui para vocês. Será que a gente está medicando demais? Será que as pessoas estão tomando muito remédio? Será que a gente está tendo uma pandemia também de psicotrópicos, de medicamentos psiquiátricos? Por outro lado, será que tem muita gente que precisava estar sendo medicada, muitas pessoas que precisavam nesse momento estar tomando medicamento e não estão tomando por puro preconceito? Enfim, o que vocês acham? Gente, de um modo geral, a gente está falando aqui mais de medicamentos da área da psiquiatria, os psicotrópicos, mas eu acho que isso é uma questão que vale até, a gente pode até extrapolar para as outras áreas. Claro que aqui eu vou falar dentro dos medicamentos psiquiátricos. O que vocês acham, pessoal? Será mesmo que a gente está medicando em excesso? Ou não? De repente, muita gente que precisava estar sendo medicada não está tomando remédio, não está sendo medicada por conta de preconceito. Não gosto de tomar remédio, não gostaria de tomar remédio. A gente sempre escuta essas falas, né? É muito comum. A gente vê às vezes os dois pontos. Pessoas que falam que não tomariam remédio de jeito nenhum. Não tomo de jeito nenhum. Eu fico sofrendo aqui, mas não tomo remédio de jeito nenhum. Por outro lado, a gente vê pessoas que às vezes precisariam tomar e não tomam de jeito nenhum, né? Como eu falei. E por outro lado, a gente vê pessoas que precisariam tomar que não tomam. A gente vê pessoas também tomando em excesso, né? Olha lá, minha família é contra, já tem alguém falando, né? Minha família é contra. Isso é um aspecto interessante, né? Não deveria ser contra nem a favor. Mas a gente vai falar muito sobre isso aqui hoje. Não é questão de ser contra ou a favor. Eu acho que a gente precisa entender o que é isso. Porque isso, na verdade, são as crenças que a gente tem sobre medicamento. E aqui eu posso até acrescentar um outro tema que eu posso até falar aqui hoje. Essa relação entre medicamento natural e medicamento não natural. As pessoas têm uma tendência a achar também que medicamento natural sempre é melhor. Eu não tomo medicamento, mas se for natural eu tomo. A gente vê muitas pessoas falando isso também. É até bom que isso é um ponto que a gente pode falar também daqui a pouco. Tá? Então, gente, fazendo uma horinha aqui, como sempre eu faço, para a gente já entrar mesmo nesse assunto. Mas vamos lá. E aí? O que vocês acham? Toma remédio, não toma de jeito nenhum? Toma à toa, toma só quando necessário? Qual que é a opinião de vocês? Alguém já está falando aí que a família é contra, né? Como se fosse até um partido político, né? Eu sou contra remédio, ou eu sou a favor do remédio, né? Igual falar, eu sou de direita ou de esquerda, né? Sou a favor do remédio, sou contra do remédio, enfim. Alguém falando que já fui muito criticada, meu marido fala para me parar, mas eu não paro, enfim. E é interessante que a gente vê muito esses palpites, né? As pessoas têm um certo palpite em relação ao remédio, mas é interessante que esse palpite não é para todos os remédios, né? Uma pessoa, às vezes, que está infartando, que está tendo uma condição clínica, ela não questiona, né? Um cardiologista, se vai tomar o remédio, se não vai. Mas em relação aos medicamentos psicotrópicos, muita gente
dá palpite. Muitas vezes dá palpite mandando tomar, né? O que também é errado, muitas vezes não precisaria tomar. E por outro lado, mandando parar de tomar. Então é uma área que muita gente dá palpite, infelizmente, né? Mas, quando complica, corre para o médico, né? É triste isso, porque normalmente as pessoas que palpitam, na hora que o negócio aperta mesmo, elas não aparecem, né? Elas correm para o médico. Mas enfim, vamos lá. Então, gente, entrando nesse assunto aqui, tá? Eu queria falar para vocês, então, alguns aspectos que eu preparei para a gente conversar hoje essa dicotomia, né? Esse pensamento do tipo tudo ou nada, né? Não queria tomar remédio, não tomo remédio de jeito nenhum. Por outro lado, não vivo sem remédio. Outro ponto, será que realmente tudo é depressão? Será que tudo é ansiedade? Então tem os dois lados da moeda. Existe sim muitas pessoas que estão tomando remédio sem necessidade, isso é fato. E isso eu quero falar aqui hoje. Eu não estou aqui para defender o remédio e também não para falar mal do medicamento. É para a gente tentar entender isso. Tem pessoas que precisam tomar, que não estão tomando, e tem pessoas que não precisariam tomar, que estão tomando. Então a gente tem que tentar entender isso daí. Será que realmente tudo é depressão? Será que todo mundo que está tomando medicamento, falando, olha, eu tenho depressão, será que realmente isso é depressão? Uma vez eu falei isso aqui, alguém falou, você não sabe a minha dor, você está minimizando o meu sofrimento. Nem toda forma de sofrimento é depressão. Quando eu falo, olha, talvez isso não seja depressão, eu não estou falando que você não tem um sofrimento, ou que isso não é um sofrimento que não mereça uma atenção. Mas talvez não seja depressão. É uma outra coisa, é um outro problema, que está sendo chamado de depressão, você está tomando medicamento para depressão e talvez não é depressão. E talvez por isso que não está melhorando. Da mesma forma, será que tudo é ansiedade? Será que tudo é transtorno bipolar? Então a gente tem que pensar isso. Então tem os dois lados da moeda. Tem sim, pessoas, como eu falei, pessoas que precisavam tomar, que não estão tomando. E tem pessoas tomando que não precisavam. Tá? Então nem tudo é depressão, nem tudo é ansiedade. Ok? Outro ponto que eu coloquei aqui para falar para vocês é esse mito do naturalismo. Como se tudo que for natural faz bem. Existe esse mito do naturalismo. Se é natural, eu tomo. Se não é natural, eu não tomo. Como se aquilo que fosse natural fosse sempre melhor. O que não é verdade. A gente sabe que tem substâncias naturais que matam. Então, é o que você está tomando? Né? Então a gente tem que pensar isso. Não é o simples fato de ser natural é melhor. Tá na moda agora o pessoal falar muito de triptofano. Vamos tomar triptofano para ansiedade, porque triptofano trata a ansiedade. Além do triptofano não tratar absolutamente nada de ansiedade, além de muitas vezes piorar os quadros ansiosos, eu já falei isso em outras lives, os mecanismos que estão por trás disso, as pessoas associam ansiedade a só deficiência de serotonina. E aí fala, se é o triptofano que é convertido em serotonina, eu vou tomar triptofano e vou resolver. Existe todo um mecanismo para isso. É um equilíbrio entre serotonina, noradrenalina e dopamina. A serotonina que está no intestino é diferente da serotonina que está no cérebro. Então, a gente não pode simplificar um processo. Serotonina não entra, serotonina não sai do nosso cérebro. Existe algo chamado barreira hematoencefálica. O excesso de triptofano, além de eu ter um excesso de serotonina, que depois vai diminuir a minha dopamina, vai diminuir a minha noradrenalina e depois vai acabar diminuindo tudo e vai desregular o negócio todo, eu posso ter uma condição chamada síndrome serotoninérgica, pelo excesso de serotonina, que pode até matar. Triptofano. Então, as coisas não são tão... é natural, faz bem. Sim, tem muita coisa natural que faz bem. Mas tem muita coisa natural que faz mal. Veneno de cobra faz mal. Veneno de escorpião faz mal. Então, é isso que a gente tem que começar a pensar. Então, não estou falando mal de medicamento natural.
Mas a gente tem que entender que não quer dizer que é natural que faz bem. Depende do que você está tomando. Então esse é um ponto, tá? Outra questão que eu queria falar aqui. Será que a gente está perdendo um pouco a nossa capacidade de lidar com a dor? De lidar com o sofrimento? E aí, quando eu quero falar sobre isso, é no sentido, sim, talvez algumas pessoas estão sim tomando medicamento em excesso, porque não está sabendo lidar com a dor, não está sabendo lidar com o sofrimento. Nem todo sofrimento, nem toda forma de sofrer é doença, é um transtorno. Então, tem aqui os dois lados da moeda. A ideia aqui hoje não é falar tem que tomar medicamento, mas também é falar às vezes é necessário tomar o medicamento. Então é basicamente isso que a gente vai falar aqui hoje. Gente, mas antes de eu entrar nesse assunto, na verdade já entrando, porque tá interligado, é muito comum, né? Eu mesmo falo isso para os meus pacientes, e os pacientes às vezes falam, olha, eu fui na psicóloga, a psicóloga falou isso comigo, eu fui no outro médico falou isso comigo, você concorda? Eu falo, olha, concordo, eu também, às vezes eu até falo isso também. Muitas vezes a gente chega para um paciente e fala com ele assim, olha, nem sempre o diagnóstico é o mais importante. Já falei isso aqui várias vezes. Qual que é o meu diagnóstico? Qual que é o meu CID? Qual é a doença que eu tenho? Qual é o transtorno que eu tenho? Gente, vamos tentar entender como que é feito esse diagnóstico, como que a gente classifica uma pessoa sendo, olha, você tem depressão, você tem ansiedade, você tem um transtorno de personalidade. Como que se dá esse diagnóstico e por que nem sempre esse diagnóstico é o mais importante? Vamos tentar entender isso. Primeira coisa, gente, os diagnósticos, tá? Em boa parte da área médica e na psiquiatria, na saúde mental, atualmente, todos os diagnósticos, eles são diagnósticos criados. Diagnósticos criados pelo ser humano. Como assim, gente? Agora deu um nó na minha cabeça. O ser humano está inventando doença? Você está querendo me dizer que um ser humano, um médico, um cientista foi lá e inventou a doença? Não, ele não inventou a doença. Mas a forma de classificar o transtorno, ele é criado. Ele é criado. Como assim ele é criado? Existe um manual que a gente usa, atualmente é a CID-11, no Brasil a gente ainda usa a CID-10 e o DSM-5. Por que CID-10, CID-11? Por que DSM-5? Porque no caso do DSM é a 5ª edição, no caso da CID é a 10ª edição e agora a 11ª, ou seja, é uma edição, vai saindo edição. Então, a gente teve o DSM-1, DSM-2, DSM-3, DSM-4, DSM-5. É como se fosse um catálogo, gente. É um catálogo onde fica catalogada todas as doenças mentais. Todos os transtornos mentais, eles estão catalogados nesse livro. Olha lá, está perguntando, sem diagnóstico como é que trata? É isso que eu vou falar aqui agora, tá? Essa pergunta você já vai entender isso já já. Então, olha só, o que a gente precisa entender? Esses diagnósticos, essa classificação, ela foi criada. Juntou lá uma mesa de pessoas, juntou lá um grupo de psiquiatras, um grupo de pesquisadores. Vamos votar aqui, ó. Depressão eu acho que tem que ser assim. Ansiedade eu acredito que é assim. A esquizofrenia tem que ter esses critérios. Gente, mas não é que as pessoas estão inventando as doenças. Eles estão tentando classificar a forma do sofrimento humano.
Então entenda, vocês vão entender, isso vai ficar claro aqui. Olha só, vamos pegar um exemplo. Transtorno de ansiedade generalizada. Existe uma lista de sintomas e para me falar que uma pessoa tem transtorno de ansiedade generalizada, eles colocam lá uma lista de sintomas. Quais são os sintomas? Vou ler aqui para vocês. Ó. Inquietação, sensação de nervo à flor da pele, irritabilidade, sensação de cansaço, tensão muscular ou dores, dificuldade de concentração, brancos na mente, branco na memória, perturbação do sono, alteração do sono. A pessoa fica muito irritada, preocupada demais com as coisas. E aí eles vão lá no manual e colocam, olha, para a pessoa ter transtorno de ansiedade generalizada, a pessoa precisa ter pelo menos 3 desses sintomas por um período de 6 meses. E aí eu pergunto para vocês, não, mas se eu chegar para um paciente e esse paciente tiver esses sintomas durante 5 meses só, mas a vida dele está um caos, ele não tem transtorno de ansiedade generalizada? Porque no manual fala que ele tem que ter 3 sintomas, ele só tem 2, então ele não tem? Se a gente pegar, por exemplo, os sintomas da depressão, humor deprimido, perda do interesse, alteração do peso, alteração do sono, lentificação, sensação de cansaço, de ser inútil, concentração ruim. Fala que o paciente tem que ter pelo menos 5 sintomas. No manual, gente, no manual, fala que o paciente tem que ter pelo menos 5 sintomas. E aí eu estou diante de um paciente que só tem 3 sintomas. Poxa, o manual fala que ele tem que ter 5. Mas o paciente na vida real só tem 3. Então significa que ele não tem transtorno, se claramente ele está sofrendo? E mais, imagina o seguinte, olha, transtorno de ansiedade generalizada fala que o paciente precisa ter 3 sintomas. Depressão fala que precisa ter 5. Imagina se o paciente tem 2 sintomas de transtorno de ansiedade generalizada e 4 sintomas da depressão. Então ele tem uma mistura. Está tudo misturado. Ele tem um pouquinho de sintomas de ansiedade generalizada, misturado com um pouquinho de sintomas de depressão. E aí eu pego o livro para ler e falo, caramba, esse paciente não tem sintomas. Eu não consigo colocar esse paciente num transtorno depressivo, porque ele não fecha critérios para o transtorno depressivo. Quais são os critérios para o transtorno depressivo? Ele precisa ter 5 sintomas de uma lista de 9. E aí eu falo, gente, não, esse paciente só tem 2 sintomas, ele não tem 5. Mas ao mesmo tempo ele tem 2 sintomas de ansiedade generalizada. Mas ele não fecha critérios para ansiedade generalizada. Então muitas vezes a gente vai ver pacientes que tem sintomas de depressão, misturado com sintomas de ansiedade, talvez com alguns sintomas de algum transtorno de personalidade, tudo misturado. E muitas vezes, se eu for pegar para analisar, ele não fecha critério para nenhum transtorno. E aí o paciente fala, o que eu tenho? O que eu tenho? Se você for levar ao pé da letra, talvez esse paciente não feche critérios para um transtorno específico. Mas claramente esse paciente está em sofrimento. Então é isso que eu estou querendo. Quando a gente fala que nem sempre o diagnóstico é o mais importante, é por quê? Porque o diagnóstico ele é baseado atualmente, como que é feito um diagnóstico? O diagnóstico atualmente ele é feito como uma lista de sintomas e o paciente tem que fechar os critérios dessa lista de sintomas para ter um diagnóstico específico. Então, você pode falar assim, mas agora lascou, né? A Pri Nunes está falando, olha, e quando não fecha critério, toma remédio? Por isso que a gente vai falar que nem sempre um diagnóstico exato, ele é necessário para a gente iniciar
um tratamento. E tem uma outra questão que eu já vou falar aqui para vocês agora, que é a questão do contexto. Além dos sintomas, a gente tem que analisar qual é o contexto que esses sintomas ocorrem. Isso vai ficar mais claro já já quando eu falar, eu vou dar o exemplo para vocês aqui da depressão, tá? Mas então veja bem, eu tenho uma lista de sintomas e aí arbitrariamente um grupo de pesquisadores foi lá e definiu, olha, para ser depressão tem que ter 5. Mas não quer dizer que se a pessoa tiver 4 de depressão com outros sintomas associados, dependendo do contexto, eu não consiga tratar essa pessoa, porque claramente essa pessoa está com prejuízo e sofrimento. E aí sempre quando a gente fala isso, muita gente muita gente argumenta. Né? Uma vez eu falava aqui sobre medicamentos, e o assunto aqui hoje é medicamento, e eu falava sobre tratamento para ansiedade, que alguns medicamentos, na verdade, muitas vezes quando a pessoa começa a tomar o medicamento, principalmente na primeira semana que a pessoa está tomando o remédio, às vezes os primeiros 10 dias que a pessoa está tomando o remédio, ela pode ter até alguns efeitos desagradáveis no início. Então, a pessoa começa a tomar o remédio, ou seja, uma pessoa começa a tomar o remédio para ansiedade, muitas vezes na primeira semana a pessoa tem até uma piora da ansiedade. Uma vez eu falei isso aqui, uma pessoa comentou assim, não, mas isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Eu tomar um remédio que vai piorar no início. Alguém tem que fazer alguma coisa. E aí você pode pensar aqui agora, peraí, você está me falando que as doenças são votadas? Uma pessoa vota arbitrariamente? Eu preciso ter 5 critérios e não 4 porque uma pessoa decidiu que fosse assim? Isso é um absurdo, não concordo com isso. Alguém tem que fazer alguma coisa. E aí, quando essa pessoa falou isso comigo, né, alguém tem que fazer alguma coisa, me veio à mente uma palestra que eu assisti, não tem muito tempo, do Cortella, aquele filósofo, né, conhecido, todo mundo conhece. Tem uma palestra muito interessante dele que ele fala, né, alguém tem que fazer alguma coisa. Então faça. Se você não concorda com o sistema de classificação atual, se você não concorda que o medicamento para ansiedade ele pode piorar um pouquinho no início, gente, é o que a gente tem. Então, o que eu quero dizer para vocês? O sistema de classificação ele é falho? Ele é falho. Mas é o que a gente tem e ele muitas vezes ele é útil. Porque, na verdade, o que é isso? É uma forma de tentar classificar as pessoas em caixinhas. Então, assim, olha, eu tenho uma pessoa que está apresentando esse tanto de sintoma. Eu acho que eu vou colocar essa pessoa aqui como depressiva. Eu tenho aquela pessoa que está apresentando esse tanto de sintoma. Não, isso aqui eu acho que eu vou colocar como ansiedade. Mas nem sempre o que está no livro, o que está no manual, dá conta da vida real. Então, é uma tentativa de você enquadrar aquela pessoa dentro de algum diagnóstico, para você se aproximar de algo. Mas, isso aqui que eu estou falando para vocês, não necessariamente é para falar, meu Deus, então não tem jeito. Não. É a gente entender que eu não preciso ficar tão preso nessa ideia de ter um diagnóstico exato, correto, porque a gente não está falando de doença, a gente está falando de transtorno. Né? Ana Rodrigues está falando, mesmo com o mesmo diagnóstico, cada um ainda é diferente. Essa que é a ideia, exatamente. O sistema de classificação, ele é útil. Ele é útil porque se eu tiver que conversar com uma pessoa e eu falar, eu vou conversar com outro médico, eu vou passar um caso para um médico, eu vou discutir com um psicólogo, eu vou
eu vou discutir com o psicólogo, eu vou discutir para o próprio paciente entender um pouco mais, a gente pode virar e falar assim, olha, fulano tem um transtorno de ansiedade generalizada, fulano tem uma depressão. Isso já me dá uma ideia. Isso me dá uma ideia do que aquela pessoa tem. Eu sei, por exemplo, que provavelmente ela tem um pensamento acelerado, provavelmente ela tem uma intolerância à incerteza, provavelmente ela tem preocupação demais, preocupações invasivas, preocupações improdutivas, um medo acentuado em relação ao futuro. Lembrando que a ansiedade não é só viver no futuro, tem muito mais do que isso, mas sim, alguns transtornos de ansiedade têm uma conotação mais para o futuro, mas está longe de ser só isso. Aqui, ó, acredito que em alguns casos sintomas também estão relacionados ao que a pessoa está passando no momento. Alguns não aceitam. Perfeito, Cândido. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, quando eu falar sobre transtorno de adaptação e reação vivencial. Isso é um outro ponto que eu já vou falar aqui, que a gente vai cair aonde as pessoas estão tomando remédio demais, em excesso. Então a gente tem os dois polos. A gente tem aquela pessoa que realmente tem um problema, tem um transtorno e precisa ser medicada, mas a gente tem um outro polo, que são as pessoas que não estão dando conta de lidar com as dores que a vida oferece para todo mundo. Todo ser humano, sem exceção, vai sofrer em algum momento da sua vida. Independentemente da cor, independentemente do status social, independentemente da situação que está agora. Nós somos seres em transformação. Ou alguém acha aqui que milionário não adoece? Alguém acha aqui que milionário não tem doença grave, que não morre? Porque as pessoas condicionam isso muitas vezes a poder aquisitivo, a idade, a saúde. Nós somos uns seres em transformação. Nós estamos nos transformando. Então, essa perda da habilidade de lidar com o sofrimento, muitas vezes isso aumenta o sofrimento. E o sofrimento ele é inevitável para todo mundo. Mas a gente vai chegar lá. Então, veja bem. O que eu estou falando aqui para vocês é o seguinte. Olha lá, psiquiatra tem ansiedade? Claro, psiquiatra tem ansiedade, tem depressão, infarta, morre. Cardiologista também infarta, pneumologista pega pneumonia. Claro que sim, óbvio que sim. Todo ser humano, de um modo geral, cedo ou tarde, ele vai lidar com reações desagradáveis na sua vida. E até quando isso é doença ou não, nem sempre esse limite está muito fácil, está muito claro. E é isso que eu vou falar aqui para vocês, né? Então, veja bem, um ponto importante, algo que a gente tem que começar a pensar é isso. Olha só. As doenças, então, a gente está vendo aqui, olha, que o transtorno, a classificação dos transtornos mentais é algo criado. É algo criado pelo ser humano, pelos pesquisadores. Eles discutem e falam, olha, isso aqui a partir de hoje vai ser depressão. Não, isso aqui agora não vai ser depressão mais não, eu vou chamar isso aqui de outra coisa. É assim que funciona. Gente, é um absurdo, eu não concordo, alguém tem que fazer alguma coisa. Segue a dica lá do Cortella, estuda, vira médico, faz doutorado, faz o que for e muda isso. Em vez de falar que alguém tem que fazer alguma coisa. Tem milhares de pessoas tentando fazer várias coisas todos os dias. Agora, isso não é só na medicina, isso não é só na saúde mental. A gente pegar, por exemplo, diabetes, até pouco tempo era acima de 126, depois, né? Ó, acima de 126 você tem que ficar preocupado. Agora já é acima de 100, 99. Então isso vai mudando. Isso vai mudando. Entende? Por que vai mudando? Porque o conhecimento vai avançando. Então a gente precisa entender que o sistema atual de classificar os diagnósticos, ele é falho, mas ele é útil e é o que a gente tem e ele ajuda muito.
Mas é importante, olha, se eu não tiver diagnóstico nenhum, eu não consigo ter um diagnóstico. Muitas vezes existe uma categoria que a gente costuma colocar lá, por exemplo, assim, olha, transtorno de ansiedade não especificado. Já viu? Transtorno de personalidade não especificado. Por quê? Eu não encaixei em categoria nenhuma. Mas isso não quer dizer que não tenha um tratamento para isso. Aqui que está a grande questão. Hoje fala-se muito em transdiagnóstico. O que é um diagnóstico que abarca várias situações, né? Então, muitas vezes, eu não preciso saber, será que aquele paciente tem uma depressão? Será que aquele paciente tem uma ansiedade? Será que aquele paciente tem um quadro misto? Às vezes eu não preciso ter uma clareza nesse diagnóstico para começar a tratar, porque não necessariamente eu estou tratando. Não necessariamente eu estou tratando o diagnóstico. Eu estou tratando o quê? Eu estou tratando o sofrimento e o prejuízo daquela pessoa. Isso é que me interessa. Você não vai procurar um médico, você não vai procurar um profissional da saúde para tratar um diagnóstico. Você vai tratar o seu sofrimento, você vai tratar o seu transtorno, você vai tratar a sua dor, lembrando que se esse sofrimento caracterizar um transtorno, sofrimento em si é inerente ao ser humano. Sofrimento em si é inerente ao ser humano. Agora, alguém aí falou assim, olha, mas então veja bem, olha, então se você tem um transtorno, se você tem um transtorno depressivo, vamos caracterizar um transtorno depressivo? Transtorno depressivo. Se você tem um transtorno depressivo, o que você tem? Vamos lá, pegando o manual. Se a gente pegar o manual, transtorno depressivo, você tem um grupo de 9 sintomas, você tem que ter 5. Quais são os 9 sintomas? Humor deprimido, perda do interesse em prazer nas atividades que antes eram prazerosas, que é a anedonia, alteração do apetite, do peso, alteração do sono, a pessoa fica mais lenta, em alguns casos pode ficar até mais agitada, sensação de cansaço, prejuízo cognitivo, de memória, concentração, atenção, sentimentos de inutilidade, culpa, pensamentos em morte, enfim, sintomas da depressão. A pessoa tem todos esses sintomas, pelo menos 5 desses sintomas, durante 2 semanas. Olha como que é arbitrário. A pessoa tem que ter 5 desses sintomas durante pelo menos 2 semanas, gerando prejuízo ou sofrimento clinicamente significativo. É isso que fala no manual e ponto final. Gente, mas qual é o contexto? Perceba que no manual, isso vem fora de contexto. Não é muito bem contextualizado isso. Uma pessoa sentir todos esses sintomas devido a um problema na vida que ela está passando, é totalmente natural e aceitável. Todos nós temos isso ao longo da nossa vida. Todo ser humano experimenta isso aqui. Todo ser humano, sem exceção. Agora, não necessariamente isso vai gerar um transtorno em todo mundo. Depende do contexto. E aí que entra muitas vezes o excesso de medicação e entra muitas vezes o ponto onde a pessoa fala: remédio nenhum funciona para mim. Porque será que é depressão? E aí quando a gente fala isso, as pessoas acham ruim e falam assim: não, você está minimizando o meu sofrimento. Não estou minimizando o sofrimento está aí. Eu não estou discutindo que você não tem sofrimento e estou minimizando a sua dor. Jamais, em hipótese alguma. Cada um sabe a sua dor. Cada um sabe a sua cruz. Agora, será que essa dor é secundária a um processo patológico chamado depressão? Ou será que essa dor, por exemplo, é secundária a uma reação vivencial, a um problema que você está passando, um familiar que descobriu uma doença grave, a um trauma que você teve? Existe uma condição chamada transtorno de adaptação. Alguém já ouviu falar em transtorno de adaptação? O que é um transtorno de adaptação? Para a gente simplificar, a gente pode pensar
transtorno de adaptação com sintomas depressivos, transtorno de adaptação com sintomas ansiosos. Transtorno de adaptação é quando a pessoa tem um evento estressante e depois desse evento estressante a pessoa desenvolve um quadro, por exemplo, depressivo ou ansioso. Então, por exemplo, a pessoa foi demitida e aí ela começa a apresentar sintomas de depressão. A pessoa estava bem, estava tranquila, foi demitida, apresenta os sintomas de depressão. A pessoa está namorando, terminou o namoro, apresenta os sintomas de depressão. O transtorno de adaptação, ele vai relatar uma condição, por exemplo, onde a pessoa tem um evento estressor claramente identificável, que se esse evento estressor for resolvido, o quadro desaparece. Então imagina, você está lá no seu consultório, chega uma menina, chega um rapaz e fala, olha, estou com depressão. Aí tem os critérios para depressão. E aí você vai conversando, terminou o namoro, tem uma semana. Tem uma semana que terminou o namoro. E aí chega na semana, aí você fala, meu Deus, essa menina está com depressão. Aí você passa um antidepressivo. O antidepressivo demora um tempo para fazer efeito. Aí a pessoa volta na semana seguinte e fala assim, não, nossa, eu tô ótima. Não tomei antidepressivo, não, tô ótima, sarei. Por quê? Porque eu voltei o namoro. Gente, isso é depressão? Claro que não. Você foi demitido, você tem todos os sintomas de depressão. Aí no dia seguinte seu chefe te liga e fala, olha, eu tô revendo aqui o negócio aqui, e vou te contratar de novo, você não está demitido não. A pessoa, muitas vezes, ela pode abrir todos aqueles sintomas da depressão. Mas isso não é um quadro depressivo. A princípio, num primeiro momento, a gente vai chamar, esse exemplo que eu dei aqui, nem transtorno de adaptação é. Isso é uma reação vivencial, uma reação da vida. E isso é um grande problema que a gente vê hoje, nos dias de hoje. As pessoas estão perdendo um pouco essa habilidade de lidar com algumas dores do nosso dia a dia. Claro que aqui eu não estou falando, a pessoa, deixa eu dar uma corrigida nisso aqui. Né? Alguém está perguntando assim, mas quando é constante? Veja bem, a pessoa terminou o namoro, por exemplo, ela apresenta um quadro desse depressivo. Isso vai durando, passa uma semana, passa 2, passa 3, a pessoa começa a agravar um quadro, pode sim ser um transtorno depressivo, que foi muitas vezes, teve um fator que contribuiu, que desencadeou, não é a causa única, mas talvez um gatilho para uma depressão, tá? Um gatilho para uma depressão pode sim ser um evento estressante. Você perdeu um ente querido, você teve o luto, mas esse luto ele já pode emendar num quadro depressivo, por exemplo. O luto, a morte do seu ente querido foi a causa da depressão? Não. Mas pode ter contribuído para agravar, foi o gatilho, foi o start da sua depressão. Então sim, você tem um evento na vida, esse evento muitas vezes ele é o start para a sua depressão, para a sua ansiedade. Isso acontece, isso é fato. Agora, nem todo reação a eventos estressantes da vida é uma depressão, é uma ansiedade. Então, sintomas, tem início logo após o evento estressante. O evento estressante passa. Normalmente, no máximo, até 6 meses, a pessoa já normalizou. Então, terminou o namoro, está deprimido. Voltou o namoro, acabou a depressão. Terminou o namoro, está deprimido. Voltou o namoro, terminou a depressão. Isso aí não é depressão, gente. Essa pessoa não vai responder bem a antidepressivo.
Entende? Uma pessoa que deprime quando termina o namoro, volta o namoro, ela sai da depressão. Termina, volta, termina, volta, termina. Isso não é depressão. Agora, quando eu falo que isso não é depressão, eu não estou falando que não tem sofrimento. Tem sofrimento, sim. Essa pessoa, desse exemplo que eu estou dando, ela está em sofrimento. Mas o que essa pessoa tem, na verdade? Ela tem uma baixa capacidade de lidar com as frustrações. Ela tem uma baixa tolerância às emoções negativas. E ela vai precisar tratar isso de outra forma, melhorando a sua habilidade de lidar com as frustrações, melhorando a sua habilidade de lidar com a dor. Tá vendo? Nas duas situações tem sofrimento. Eu não estou minimizando o sofrimento. Essa pessoa que está lá sofrendo porque terminou um namoro, e aí ela voltou, ela fica bem, depois ela termina de novo, e fica aquela coisa toda, eu não estou falando que é frescura. Tem sofrimento, mas o sofrimento está muito mais associado por uma imaturidade psicológica. E não é uma imaturidade psicológica no sentido do termo pejorativo, diminuindo, não. Uma imaturidade psicológica que precisa ser desenvolvida. Então, não é minimizar o sofrimento, minimizar a dor. É falar que a forma de tratamento vai ser diferente. Porque se essa pessoa começar a tomar antidepressivo, vai ser a típica da pessoa que vai falar: remédio nenhum funciona para mim. Por quê? Porque você tem sim um sofrimento, mas o seu sofrimento não é secundário à depressão. Por isso que o remédio não funciona para você. Quer dizer que você está falando que eu não tenho sofrimento, que é frescura? Não, estou falando que você tem sofrimento sim, não é frescura, mas não é depressão. É uma outra forma de sofrer, que tem que ser tratado de forma diferente. Porque se for depressão, você vai tratar com antidepressivo. Se for uma reação vivencial, você não vai tratar com antidepressivo. E é muito comum a gente ver pessoas querendo tratar depressão, querendo tratar reação vivencial, reação da vida, com antidepressivo. E aqui quando eu falo não é depressão, é uma reação da vida, uma reação vivencial, novamente, não estou minimizando a sua reação vivencial. Eu vejo seu sofrimento, eu sei que você está sofrendo, mas isso não é depressão. É uma outra forma de sofrimento. Que talvez por não ser depressão e está sendo tratada como depressão, talvez por isso que não está melhorando. Mas as pessoas, muitas vezes a gente está tão armado que quando você fala nem tudo é depressão, muitas vezes a pessoa já vem armada. Você não sabe da minha dor, você não conhece a minha dor, você não conhece o meu sofrimento. Calma, não estou falando especificamente, para você especificamente, mas é importante ter isso em mente. É importante ter isso em mente. Nem toda forma de sofrer é depressão. Então, alguém falando aí, ó, depressão com 10 anos constante, um antidepressivo, então não é depressão? Olha, não tem como eu te afirmar se é ou se não é. Existe a distimia, que é um quadro de depressão crônica. Mas normalmente, a depressão mesmo, ela é episódica. A pessoa piora, melhora, fica bem, depois de um tempo... Normalmente, esses quadros arrastados ao longo de muitos anos, a gente tem que pensar, tudo bem, pode ser que você tenha uma distimia, pode ser que seja uma baixa resposta a remédio, mas tem que olhar uma série de coisas. Tempo que está usando, dose que está usando do medicamento, quais são os outros tratamentos que já foram feitos. Mas sim, existe uma boa probabilidade de não ser depressão. Quando um medicamento não funciona, quando um tratamento não funciona, uma das coisas que a gente tem que rever é o diagnóstico. Sim, por que não? Tratamento que não funciona de jeito nenhum, você tem que olhar. Primeira coisa que você tem que olhar é o diagnóstico. Mas você acabou de falar que o diagnóstico nem sempre é o mais importante. O diagnóstico que eu estou falando não é um CID. É um quadro depressivo F32, F33.1, não é um CID específico.
Mas você ter um norte, peraí, será que isso está dentro de uma síndrome depressiva mesmo? Será que é uma baixa habilidade de lidar com frustrações? Será que é uma distimia? Será que é um episódio depressivo dentro do transtorno bipolar? Será que é um transtorno de adaptação? Será que é um transtorno de personalidade? Então, não é tão simples assim, tá com humor rebaixado, tá com depressão. Né? A gente sempre tem que ter isso em mente. Agora, pode ser uma depressão refratária? Pode, mas não é a primeira hipótese que a gente vai pensar. E aí a gente cai naquele polo. Então, se não é depressão, se é uma dificuldade minha de lidar com as reações da vida. Olha, eu tenho uma tristeza crônica, eu tenho uma angústia crônica, você está falando que isso não é depressão, você está querendo dizer que eu estou com dificuldade de lidar com as tristezas da vida, você está me chamando de fraca? Não, gente, não estou chamando ninguém de fraco. Olha que termo feio, sair chamando os outros de fraco. Mas às vezes sim, é uma dificuldade de lidar com algumas questões da vida. E isso muitas vezes resolve com reflexão, sim. A gente às vezes fica tão preso na nossa bolha mental, nas nossas crenças mentais, que muitas vezes a fonte do sofrimento está na forma como eu vejo o mundo. Às vezes o sofrimento está na forma como eu vejo o mundo, não está numa depressão. Você está falando que a forma como eu vejo o mundo é errada? Não, gente, não estou falando nada disso. Mas a gente precisa pensar. A gente precisa pensar. A gente está sem áudio? Está sem áudio? Alguém falou que está sem áudio ou está com áudio? Bom, então, a grande questão quando a gente fala que nem tudo é depressão, é nesse sentido. Tem depressão que não tem cura, doutor. Eu já falei sobre essa questão de cura em algumas lives minhas aqui, né? Falar de cura é algo assim que dá uma live só para a gente falar de cura, porque a definição de cura ela é muito complexa, tá? E aqui não é questão de tem ou não tem, porque na verdade a resposta não é sim e nem não. Mas eu já vou te adiantar, depende do que você chama de cura. Depende do que você chama de cura. Tá enrolando. Você está me enrolando. Eu quero saber se tem cura ou se não tem cura. Eu não quero enrolação. Eu quero saber sim ou não. Responde logo. Tem cura ou não tem cura? Esse, inclusive, é uma das prisões mentais que a gente tem. É achar que tudo na vida tem que ter uma resposta do tipo sim ou não. E, novamente, essa resposta aqui para essa pergunta que você está me dando aí, que você está me perguntando, perdão, a resposta para essa pergunta sua, eu já tem lives minhas assim, falando mais de meia hora sobre isso, está tudo lá no meu canal do YouTube, eu já fiz uma live específica sobre esse tema de cura, mas eu vou falar um pouquinho aqui sobre isso, tá? Eu vou falar um pouquinho aqui sobre isso só para a gente entender. O que você chama de cura? O que você está chamando de cura? Quando você me pergunta o que é cura, o que você está chamando de cura? Quer ver? Vamos pegar no dicionário? Vou dar um Google aqui, gente. Vou dar um Google. Só um minutinho que eu vou dar um Google. Tá? Google mesmo, na cara dura. Vou dar um Google. Ó, definição de cura. Restabelecimento da saúde. Medicina. 1. Restabelecimento da saúde. 2. Medicina. Método especial de tratamento. Com essa definição que está aqui, tem cura sim. O grande problema, e aí a psiquiatria, a saúde mental, ela é muito injustiçada nesse aspecto, é uma injustiça que a saúde mental sofre, que as pessoas associam o conceito de cura como uma garantia, como uma certeza absoluta que nunca mais vai ter nada. Nesse sentido não tem cura não.
Agora, se você tem um quadro depressivo, você trata. Pode ser que você fique bem a vida inteira. Mas ao longo da sua vida, eventualmente, você pode ter um outro episódio depressivo? Pode. Olha lá, cura é igual deixar... Gostei dessa definição aqui da girafa de cristal, que é o nickname dela aqui, ó. Cura é igual deixar de medicamentos. Vamos lá. Pegando essa definição, cura é deixar de medicamentos. Depende. Pode ser que sim, pode ser que não. Algumas pessoas sim, algumas pessoas que não. Agora, qual área médica, qual área na vida você tem essa certeza absoluta? Porque a pessoa quer ter uma certeza. E muitas vezes a pessoa, além dela querer ter a certeza, ela não contenta com a certeza. Ela quer ter uma certeza absoluta. Então, olha lá, o Bruno e Marcelo estão falando, na psicologia não falamos em cura, falamos em acompanhamento e no estabelecimento de uma vida saudável. Eu acredito que essa definição que o Bruno e a Marcela estão falando aqui é a definição de tudo na vida. Claro, gente, que existem alguns conceitos, por exemplo, se a gente for pegar de um ponto de vista técnico, a gente vai ter conceito de remissão, se é uma recidiva, se é uma nova doença que está vindo, ou se é a mesma doença que está voltando. De um ponto de vista técnico, pode ser que exista até alguma diferença. Olha, é o mesmo episódio que está voltando, eu estou tendo uma recaída no meu episódio, ou é um novo episódio que está vindo? Mas vamos pegar de um ponto de vista prático. Do ponto de vista prático, você me pergunta se tem cura. Se a gente definir a cura como você ter um restabelecimento da saúde, ter uma vida que vale a pena ser vivida, a gente pode falar que tem cura sim. Agora, uma certeza absoluta que você nunca mais vai ter sintomas, nenhuma área médica te dá isso. Quando você pegou o Covid, você tem certeza que você não vai pegar Covid de novo? Você tem uma gripe tem cura? Você tem certeza que você não vai ter uma outra gripe na sua vida? Você infartou. Aí você foi lá, o cirurgião foi lá, você fez uma revascularização do seu miocárdio. Estou curado, fui infartado, eu fui curado do meu infarto. Você tem certeza que você não vai ter um outro infarto? Você tem uma pneumonia, você tem certeza que você não vai ter uma outra pneumonia? Agora, o grande problema é que muitas vezes o paciente ele fica bem, ele fica 4, 5, 10 anos bem. Aí se depois ele tem uma recaída, ele já fala, essa doença, meu Deus, esse negócio não tem jeito. Mas isso é a vida é assim, em todas as áreas. Se a gente ficar preso em viver o momento, se você está bem, está sem sintomas, está vivendo, vai vivendo, não fica preocupando se um dia voltar. Se um dia voltar, você trata de novo e fica bem de novo. E aí, ó, a Maria, ó, gripe tem tratamento, mas não tem cura. Tudo é assim, Maria, tudo é assim. Nós somos seres em transformação. Ou alguém aqui... Gente, alguém aqui acha que vai ter vida eterna? Alguém aqui acha que vai morrer com 150 anos, voando igual um passarinho? Eu acho que tem gente que às vezes vive como se fosse assim. Cria um mundo ideal, aonde vai ser isento de dor, aonde vai ser isento de sofrimento, e de uma hora para outra, quando tiver 150 anos, vai ter um infarto e vai morrer igual um passarinho. E aí a gente fica buscando esse imaginário de vida que é irreal. E essa busca irreal gera mais sofrimento, gente. Então, olha, o médico me diz que eu vou ter que tomar remédio para o resto da vida. Existem protocolos de tratamento para você tratar. Primeiro episódio durante 1 ano, segundo episódio durante 2 anos, terceiro episódio durante 5 anos, ou avaliar a probabilidade de tomar muitas vezes medicamento para o resto da vida. Então, a Marivan está falando, a questão não é morrer, é viver sem qualidade. Perfeito. Se a gente pensar na cura como ter uma vida que vale a pena ser vivida, ter uma vida de qualidade, sim, a gente pode pensar em cura. Agora, se a gente quiser ter a certeza absoluta de tudo, a gente não pode pensar, porque aí nada
A vida não nos oferece garantias, a vida não nos dá certeza de nada. Então esse é um ponto que a gente tem que começar a pensar. Esse é um ponto que a gente tem que começar a pensar. É como eu falei, esse tema de cura é um tema muito complexo. A resposta não é sim ou não. Né? E se você precisar tomar remédio pro resto da vida? Se precisar. Tem gente que às vezes, como eu falei, tem gente que vai tomar e vai parar e não vai precisar tomar mais. Boa parte, muitos pacientes não vão precisar tomar de forma definida. Sim, muitos pacientes não vão precisar tomar de forma definida. Mas vão ter um grupo de pacientes que vão precisar sim tomar para sempre às vezes. Como é assim em toda a medicina, como é assim na vida. A vida é assim. E essa incapacidade de aceitar algumas coisas gera mais dor, gera mais sofrimento. Não vai dar tempo de eu falar tudo que eu queria falar com vocês aqui, mas depois a gente faz outra live, porque já está dando quase 1 hora. O grande problema é quando a gente quer transformar dor corriqueira e dores do dia a dia em transtorno. Aí a gente tem um problema. Tá? Gente, olha só. Já está dando 1 hora, quase 1 hora aqui, então já vou preparar para finalizar aqui a nossa live. Paciente precisa de medicação para pressão para sempre? Depende também, nem sempre, né? Aqui eu não sou cardiologista, mas nem sempre. Se o paciente, muitas vezes, dependendo da gravidade da hipertensão, né? Na época que eu estudava cardiologia, era lá, pré-hipertensão, hipertensão estágio 1, hipertensão estágio 2, hipertensão estágio 3. Mudança de hábitos, muitas vezes a pessoa muda de categoria. A pessoa tem uma hipertensão estágio 3, se ela muda o hábito, ela muda para 2. Se ela tem um 2, ela muda para 1. Muitas vezes se ela tem uma pré-hipertensão, ela deixa de ser hipertensão. Agora, fazendo churrasco, bebendo cerveja todo dia, enchendo a comida de sal, realmente não vai deixar de tomar remédio nunca. Tá? Então, assim, a gente tem que pensar. Tudo vai depender da gravidade, vai depender também de hábitos de vida. Hábitos de vida é extremamente importante. A pessoa bebe cachaça o dia inteiro e depois joga a conta que o remédio não funciona. Aí fica complicado. Então, tudo isso é uma somatória de fatores. Tá? Olha lá, tá pedindo para falar sobre esquizofrenia. Gente, eu queria agradecer todo mundo que está aqui e tal. Já vou finalizar. A questão da esquizofrenia, que pediram aqui para falar, lá no meu canal do YouTube tem live específica sobre esquizofrenia, tá? No meu canal do YouTube tem live praticamente de todos os temas em saúde mental, esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno de ansiedade, depressão, insônia, live sobre emoções, enfim. Tá tudo lá no meu canal do YouTube, é um canal totalmente aberto. O link do canal tá aqui na descrição da página, tá? Então, vai lá na descrição da página, se inscreva no meu canal do YouTube, que tem várias lives lá de vários assuntos. Lembrando que na próxima segunda-feira, tá? Eu vou fazer um evento aqui, Vencendo a Ansiedade, um evento totalmente gratuito. Lá no link da minha bio também tem a inscrição do evento. Então, se você não está inscrita, se inscreva lá no evento Vencendo a Ansiedade, que vai acontecer segunda-feira, dia 11, próxima segunda, né? Aqui no Instagram às 20 horas, tá bom? Se inscreva no canal, se inscreva no evento, te espero aqui segunda-feira às 20 horas. Beijo no coração de todo mundo, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.